Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um capítulo do Epstalk. Estamos iniciando aqui o 27º capítulo do nosso programa. Pois é, 27º capítulo, hein? Eu sou o Igor Provença. Para quem não me conhece ainda, oi, eu sou um grande entusiasta da filosofia. Apesar de eu ser advogado, minha grande paixão está em conversar com as grandes mentes do passado através deste estudo. Eu gosto tanto de filosofia que eu criei este canal só para falar sobre isso. E hoje eu não vou iniciar nenhuma grande obra aqui no nosso canal. Eu vou fazer um podcast individual, assim como foi o da Metafísica, por exemplo, porque os podcasts onde eu analiso grandes obras da filosofia, como eu não consigo tratar da obra toda num único podcast, eu tenho que, fazer em partes. E isso meio que dá um pequeno problema na questão das visualizações, porque, óbvio, não é todo mundo que viu a primeira parte que vai ver a segunda parte, e não é todo mundo que viu a segunda parte que vai ver a terceira e assim por diante, até chegar na última, que obviamente vai ter um número muito menor de visualizações. E isso aí acaba dando um pouquinho de... acaba afetando, a repercussão e a visibilidade do canal no YouTube. Então eu decidi que eu vou fazer aqui alguns podcasts individuais, só para dar uma estimulada no algoritmo, só para promover um pouco mais o canal. Mas fiquem tranquilos que eu vou continuar trazendo aí as séries, das grandes obras. E, inclusive, eu já estou trabalhando aqui com as leis de Platão. Então fiquem tranquilos que logo logo vai sair a parte 1 das leis de Platão. Mas, por enquanto, imaginem por um instante o auge do poder humano. Imaginem que estamos na Roma Antiga. Pensem, um general vitorioso chega em Roma, ele vem desfilando em uma carruagem dourada. A multidão clama por ele, o elogia, grita, ovaciona. O cara, ele chega quase como um deus em Roma. O mundo está aos seus pés. Mas, ali mesmo, no ápice da glória, um único escravo, tem uma única e perturbadora função. Esse escravo, ele fica sussurrando repetidamente no ouvido desse conquistador a seguinte frase: Respice post-te omnem te esse memento mori. Que significa nada mais, nada menos que olha para trás, lembra-te de que és apenas um homem, lembra-te de que hás de morrer. Nós, modernos, banimos a morte da nossa vista, Nós evitamos falar nesse assunto muitas vezes. Nós transformamos o fim da vida em um tabu, ou em uma espécie de falha técnica. Nós vivemos ansiosos, como se tivéssemos um estoque inesgotável de séculos pela frente. Mas, e se eu te dissesse que essa fuga é justamente a raiz da nossa infelicidade? Por isso que hoje nós vamos descobrir por que lembrar da morte não é um convite ao desespero, mas é justamente a única chave possível para vivermos uma vida de verdadeira grandeza. Sejam bem-vindos ao Memento Mori. Pensem no auge do Império Romano. Estamos no ponto mais alto de uma civilização que definiu tudo aquilo que entendemos por glória, por ordem, aqui no Ocidente. E aí vocês imaginem a cena. Um general vitorioso voltou de uma guerra, voltou para Roma. Ele conquistou vários territórios, derrotou diversos inimigos, a cidade inteira parou. É realmente um êxtase coletivo. As ruas estão completamente lotadas,
Todo mundo vibra com o retorno do grande general. Ele é recebido ao som de trombetas. O cheiro forte de incenso queima nos altares. O cortejo é fantástico, é incrível. O cara recebe ouro, o cara recebe obras de arte, o cara recebe prisioneiros, recebe troféus. E no centro de tudo isso, lá está ele, caminhando e andando, sendo glorificado por todos. Ele desfila em sua carruagem dourada, puxada por 4 cavalos brancos. Ele veste uma toga púrpura bordada a ouro. Seu rosto está pintado de vermelho, imitando a própria estátua de Júpiter, que é o deus supremo de Roma. E naquele momento breve, ele não é apenas um homem. Para a multidão e para ele mesmo, ele é quase que uma divindade encarnada. Mas a sabedoria antiga, forjada em tempos de guerra, em tempos de instabilidade, sabia de algo muito perigoso. O poder absoluto e a adoração pública embriagam a alma. Eles temiam uma coisa que chamavam de hubris. Hubris é H-U-B-R-I-S. Hubris. Que é aquele orgulho cego e desmedido que geralmente precede a queda do indivíduo. Então, para equilibrar essa elevação quase divina, a tradição romana criou um mecanismo de segurança, uma espécie de contrapeso psicológico. Logo atrás do general, na mesma carruagem, ia um escravo público. E a função desse escravo, como eu já falei, não era servir vinho ou abanar o conquistador. Sua única tarefa, a única tarefa desse escravo, era sussurrar no ouvido do general, sem parar, essa frase que atravessou milênios como uma das maiores lições da humanidade. Olhe para trás, lembra-te que és apenas um homem, lembra-te que hás de morrer. Traduzindo, memento mori. E isso não era sadismo, não era pessimismo, era justamente uma âncora de realidade num mar de ilusões. Aquela civilização entendia a fragilidade humana. A glória de Roma podia até querer ser eterna, mas o romano era feito de pó, vinha do pó e iria ao pó. O memento mori servia justamente para lembrar aquele homem poderoso que, apesar de todos os aplausos, ele ainda estava sujeito às leis inevitáveis da natureza. Quais leis? Horas. O envelhecimento, a doença, o azar e a morte. Agora, olhem para nós hoje. Vivemos em uma era que varreu a morte para debaixo do tapete, né? A nossa modernidade, obcecada por produção e consumo, transformou a finitude, transformou a mortalidade, transformou a fragilidade humana em um tabu. Tratamos a morte como se fosse uma falha técnica da criação e que um dia, quem sabe, a medicina vai resolver. Ou tratamos como algo que o entretenimento simplesmente deve nos fazer esquecer. E ao fazer isso, perdemos aquele sentimento de pertencer a uma ordem maior. Perdemos a grandeza trágica de aceitar o nosso destino. Viramos peças de uma engrenagem, valorizados apenas pela nossa utilidade imediata. E perdemos a capacidade de olhar para trás e reconhecer aquilo que nos torna verdadeiramente humanos. Sêneca, que foi um grande filósofo romano, que inclusive ele foi conselheiro do imperador Nero. Sim, esse Nero tirano que botou fogo em Roma. Sêneca, ele tem algo para dizer à nossa era de ansiedade. Ele diagnostica uma doença que conhecemos muito bem, já naquela época. A sensação de que a vida está escorrendo pelos nossos dedos. Sêneca diz que a maioria de nós reclama da maldade da natureza, chorando porque vivemos pouco,
mas ele nos dá um tapa de realidade com uma de suas frases mais famosas, que diz assim: não temos exatamente uma vida curta, mas desperdiçamos uma grande parte dela. Ou seja, a vida é longa o suficiente para as maiores conquistas, se soubermos usá-la. O problema não é a falta de tempo, é a nossa inaptidão em administrá-lo. E ao desperdiçar tanto tempo, por óbvio, nos resta a amarga sensação de que a vida é curta, rápida, efêmera. E Sêneca identifica um grupo de pessoas que ele chama de ocupati, ou, traduzindo, os ocupados. E cuidado, isso não se refere a pessoas que trabalham muito. São pessoas freneticamente ativas em trivialidades, em questões irrelevantes, pessoas que não são donas de si mesmas. Ele critica, o Sêneca, justamente aquelas pessoas que perdem a liberdade para uma multidão de clientes, que hoje, nos dias atuais, seriam os nossos seguidores, os nossos e-mails. E aqui está o paradoxo que ele aponta, e que dói muito ouvir. Nós defendemos nosso dinheiro e nossas terras com pedras, com armas, com tudo que for preciso. Mas, quando se trata do nosso tempo, que é a única coisa que nós temos de verdade e que depois que gastamos nós não podemos recuperar, quando se trata do tempo, nós permitimos que qualquer um o invada, que qualquer um o tire de nós. Nós somos avarentos com o dinheiro, com os bens, mas somos pródigos, somos esbanjadores com a vida. E qual que é o resultado disso? O resultado é a procrastinação da própria existência. O Sêneca, então, ele ridiculariza quem fala assim: aos 50 anos eu vou descansar, aos 60 anos eu vou viver para mim. E a pergunta dele é muito brutal. Ele pergunta: qual que é a garantia que você tem de que vai viver até lá? Como é que você sabe que vai viver até os 50 e 60 anos? Então, para o Sêneca, é uma vergonha reservar para a sabedoria apenas os restos da vida. E aí, para provar que o sucesso externo não garante o domínio do tempo, Sêneca vai usar 3 exemplos históricos poderosos. Ele vai falar de 3 grandes homens e vai falar da vida deles, para justamente demonstrar a ironia da situação. Primeiro, ele fala de Augusto. Augusto, para quem não sabe, foi o primeiro imperador romano. O homem que transformou Roma de uma cidade de tijolos numa cidade de mármore. Ele tinha o poder absoluto sobre o mundo conhecido. E, no entanto, esse homem que tinha tudo não parava de orar pedindo descanso. Toda a sua conversa girava em torno da esperança de, um dia, poder viver para si mesmo. Ou seja, o homem mais poderoso do mundo sonhava com o que nós, muitas vezes, jogamos fora, que é o tempo livre. Depois ele vai falar de Cícero. Cícero, ele foi o maior orador de Roma, foi um advogado brilhante, ele foi um político que defendeu a república com unhas e dentes, e ele foi um filósofo também. Filósofo esse que, inclusive, eu pretendo trabalhar aqui no podcast. Mas, mesmo no auge da sua fama, arremessado de um lado para o outro entre rivais políticos, ele, o Cícero, se descrevia em cartas como um meio prisioneiro, porque a fama não lhe trouxe liberdade, trouxe apenas correntes. Ele estava preso à política romana. E por fim, Sêneca vai falar do Lívio Druso. Lívio Druso foi um tribuno da plebe, É uma espécie de magistrado romano. Ele era um político ousado e reformista que tentou mudar as leis de Roma. Um homem de ação, verdadeiramente enérgico.
Mas a pressão sobre ele era tão grande, desde muito cedo, que ele lamentava nunca ter tido um único feriado, nem mesmo quando era menino. Então vejam, três gigantes da história, um imperador, um intelectual, um revolucionário, e todos foram escravos do tempo. Todos adiaram a sua vida, até o momento em que não puderam a viver mais. Então a lição de Sêneca é muito clara. Viver é uma arte que se aprende durante a vida toda. E paradoxalmente, durante toda a vida se deve aprender a morrer. Quem adia a vida é como um marinheiro pego por uma tempestade assim que sai do porto e é jogado de um lado para o outro em círculos. Ele não fez uma longa viagem, ele apenas foi muito sacudido. Então, já falamos bastante do Sêneca aqui, né? E vamos agora viajar para a fronteira gelada da Germânia. Vamos falar aqui de um homem cercado pela peste, pela traição e pela guerra constante. Ele foi o homem mais poderoso da Terra na sua época, o imperador e também filósofo Marco Aurélio. Mas o Marco, ele não escreveu para publicar, ele escreveu para si mesmo, buscando um refúgio, uma cidadela interior que ninguém poderia invadir. O Marco Aurélio nos ensina uma técnica mental poderosa, que é a visão do alto, entre aspas. Ele nos convida a sair do nosso corpo e olhar para a terra lá de cima, contemplando a imensidão do cosmos. Quando fazemos isso, o que nós vemos? Nós vemos que o tempo é apenas um ponto. A matéria flui como um rio. A alma é como um peão girando. E de repente, nossas preocupações tão urgentes parecem bem minúsculas, parecem não ser nada. A gente percebe que não tem porquê se irritar, se preocupar tanto, porque tudo passa, tudo é passageiro. E o que dizer da nossa obsessão moderna por fama, likes e reconhecimento? Marco Aurélio, ele é bem devastador aqui. Ele vai perguntar: veja, você quer ser lembrado? Ótimo. Mas lembre-se que quem vai lembrar de você também vai morrer. E quem vier depois também vai morrer. Até que a memória se apague completamente. Para o morto, a fama é nada. E para o vivo, é apenas um ruído. É apenas um eco vazio. Marco Aurélio lista nomes que um dia foram celebrados em hinos, como Camilo, Céson, Voleso, e que hoje soam como fábulas antigas, cobertas pelo esquecimento. Se a fama é fumaça, isso, na verdade, nos liberta. Marco Aurélio vai dizer que nós não precisamos de aplausos para fazer o que é certo. Mas e o medo da morte? Para o estoico, a morte não é um filme de terror. A morte é física, é transformação. A morte da terra é o nascimento da água, a morte da água é o nascimento do ar. Ele vai dizer lembrando do Heráclito. Então nós somos parte de um todo orgânico. E a morte é justamente o grande equalizador. Marco Aurélio vai nos lembrar que Alexandre o Grande e o homem que cuidava das suas mulas tiveram o mesmo destino. Ou voltaram para as sementes do universo, ou foram dispersos em átomos. O rei e o servo foram igualmente reduzidos à mesma condição. Os dois viraram pó igualmente. A nossa ansiedade moderna vem dessa recusa em aceitar que tudo passa. Tentamos construir muralhas de segurança material onde não existe segurança. E o conselho do Marco Aurélio aqui é bem direto. Você não deve viver como se fosse viver 10 mil anos. O inevitável paira sobre a tua cabeça. Enquanto você estiver vivo, enquanto é possível, seja uma boa pessoa. Torna-se bom. No fim, quando tudo se dissolve, o que sobra?
apenas a filosofia. E o que ela exige de você? Ela exige que nós protejamos nossa divindade interior. O que é essa divindade interior que o Marco Aurélio está falando? É o nosso caráter. Então vejam, dinheiro, saúde, reputação, tudo isso pode ser tirado de nós pela sorte. São coisas indiferentes a nós. Mas e a sua integridade? E a justiça das suas ações? E a verdade que é proferida por sua boca? Tudo isso é inalienável. Ninguém pode tirar isso de você. Então Marco Aurélio, ele fecha com um pensamento que deveria nos guiar todos os dias. Na vida em que teu corpo não se deixa abater, é vergonhoso que nela a tua alma se entregue antes dele. Então, até agora, falamos sobre aceitar o fim com dignidade. Mas e se a morte não for apenas o fim? E se ela for, na verdade, uma libertação? Então vamos agora para uma cela em Atenas, no ano de 399 a.C. Lembram-se do diálogo Fédon, de Platão, que eu já tratei aqui no podcast? Pois bem, nesse diálogo Sócrates está prestes a ser executado. Ele vai beber a cicuta, o veneno que vai tirar a sua vida. Mas, para o espanto de seus amigos que choram, ele não demonstra medo. Muito pelo contrário, Sócrates está sereno diante da morte, quase alegre. E por quê? Porque para Sócrates, e também o seu aluno Platão, a filosofia nada mais é do que um treino para morrer. Pensem comigo, Sócrates, ele argumenta que o corpo é como uma prisão, como uma âncora pesada. Esse corpo nos distrai o tempo todo com fome, sede, paixões, medos, doenças. O nosso corpo é um barulho sensorial que impede a nossa alma de contemplar a verdade pura, né? Quantas vezes você não quis estudar, aprender, treinar, praticar e o seu corpo ia lá e falava para você comer, dormir, fazer sexo, sei lá. Enfim, para o Sócrates, o corpo ele é um obstáculo que impede a sua alma de florescer de maneira plena, de maneira absoluta. Então, ele vai dizer o seguinte: enquanto a nossa alma estiver atolada nessa corrupção biológica, jamais alcançaremos o que realmente queremos, que é a verdade. Para ele, a morte é o momento em que a alma finalmente faz as malas e se muda. É a purificação final. É quando podemos ver as coisas como elas realmente são, sem os filtros embaçados dos nossos olhos carnais. Sócrates chega a zombar de quem se diz amante da sabedoria, mas treme de medo na hora da morte. Ele diz que essas pessoas, no fundo, são amantes do corpo ou do dinheiro. Só que a verdadeira coragem não é enfrentar a morte por medo de passar vergonha, mas enfrentá-la porque você valoriza a sua alma mais do que valoriza a sua própria biologia. É interessante compreender aqui que, para Sócrates, o medo da morte é maior para aqueles que são apegados às sensações, aos prazeres corporais, que são apegados à matéria, ao dinheiro e às coisas físicas em geral. Porque essas pessoas sabem que a morte, sendo ela uma separação entre o corpo e a alma, é justamente uma separação do ser e de todos esses prazeres mundanos. Ou seja, quem não cultiva uma alma nobre em vida correrá o risco de passar a eternidade consigo mesmo e sua alma corrupta e, claro, vazia. E isso, obviamente, é desesperador para muitas pessoas. Por isso que muitas pessoas evitam pensar na morte, porque a morte, para essas pessoas, é algo desesperador. No entanto, a morte não é um problema para quem viveu de verdade. Mas aí então, como ter certeza de que algo em nós sobrevive após a morte? Nesse diálogo no Fédon, o Sócrates ele nos oferece bons argumentos fascinantes.
Ele fala da reminiscência, ou seja, a ideia de que se conseguimos entender conceitos perfeitos como igualdade ou justiça, que não existem na natureza imperfeita, é porque nossa alma já conheceu isso antes de nascer. Veja, como é que você entende o conceito de igualdade se não há nada nesse mundo que é perfeitamente igual? Você nunca vai pegar duas pedras que são perfeitamente iguais. No entanto, nós temos em nossa alma, né, em nossa mente, essa ideia de igualdade. Da onde que ela vem? Bom, Sócrates vai dizer que a nossa alma contemplou esse mundo das ideias antes de nascer. Ele fala da afinidade, que o corpo é visível e mortal como a poeira. Agora, a alma, ela é invisível e inteligível, assim como o divino. Então, quando a morte desfaz o corpo, a alma, que é da mesma família do divino, deve sobreviver. Então vejam que a filosofia socrática, ela é um antídoto muito poderoso contra esse nosso materialismo moderno, que nos vê apenas como um amontoado de células que vai apagar uma hora. Platão, ele nos devolve a grandeza. Mas atenção, essa imortalidade tem um preço, e é justamente a responsabilidade moral. E Sócrates nos avisa: se a morte fosse o fim de tudo, seria um grande negócio para os perversos, não é? Eles morreriam e se livrariam de suas maldades sem pagar a conta. Mas, como a alma continua, ela leva consigo para o outro lado apenas uma única bagagem, que é a sua educação e o seu caráter. Então, na travessia final, a conta bancária fica, a reputação fica. A única moeda válida do outro lado é a justiça que você cultivou dentro de si. E Platão vai além. No diálogo Banquete, que nós já tratamos aqui no podcast também, ele nos ensina que esse desejo de imortalidade é o que move o amor. Nós queremos deixar uma parte de nós no mundo, e podemos fazer isso biologicamente, tendo filhos. Mas podemos fazer isso também de uma maneira mais nobre, que é o que o Platão chama de gravidez na alma. Ou seja, gerando virtudes, leis, arte, sabedoria. Então, quem contempla a verdadeira beleza gera obras imortais. E aqui, o memento mori se transforma em memento vivere. Um memento vivere transcendente. Ou seja, lembre-te que está vivo. Lembrar que somos mortais é o que nos impulsiona a criar coisas que não morrem. É o que nos impulsiona a nos tornarmos, como dizia Platão, amigos de Deus. Então, saindo agora do mundo das ideias puras de Platão, vamos pisar no chão firme de Aristóteles. E Aristóteles traz a conversa sobre a morte para o campo da ação. Na Ética Nicômaco, que acabamos de tratar aqui no podcast também, Aristóteles ele busca o bem supremo. E ele chama esse bem supremo de eudaimonia, que nós traduzimos geralmente como felicidade. Mas florescimento humano seria mais preciso, mais correto. E atenção aqui, pessoal. Para nós modernos, felicidade é um sentimento, uma emoção passageira. Mas para Aristóteles, não. Felicidade é uma atividade. É algo que você faz. É a atividade da alma em conformidade com a excelência. Então, não basta um momento de alegria. O Aristóteles, inclusive, ele usa a frase célebre: uma andorinha só não faz verão. Ou seja, um dia feliz não faz uma vida feliz e bem-aventurada. A felicidade exige uma vida completa. A morte é um problema para Aristóteles. Ele vai admitir que a morte é o mais terrível dos males, porque encerra a possibilidade de agir. Mas é justamente diante desse fim terrível que a virtude máxima se revela. O homem corajoso não é o insensato que não tem medo. É aquele que treme diante da morte, mas mesmo assim ele a enfrenta
por conta de um fim nobre. Seja para defender sua cidade, para defender sua família, seus amigos. Esse sacrifício é o ápice da virtude. Mas Aristóteles nos desafia a ir além da política. Ele nos diz que existe algo em nós que é divino, ou seja, o intelecto. Muitos diziam, naquela época, você é humano, pense apenas em coisas humanas. E Aristóteles grita, não devemos seguir aqueles que nos aconselham a pensar apenas em coisas mortais. Devemos, na medida do possível, nos tornarmos imortais. Devemos viver de acordo com a melhor parte que há em nós, que é a nossa alma, que é o nosso intelecto. É buscando as virtudes que nós conseguimos tocar o imortal, o divino. Então, o memento mori aqui na filosofia aristotélica não nos leva a um hedonismo, a busca por prazeres fáceis. O memento mori não se trata de, já que eu vou morrer, eu vou curtir, usar droga e, entre aspas, viver ao máximo, fazer sexo e, enfim, entrar na gandaia ad eternum. Não. O memento mori aqui, ele nos impulsiona a imortalização através do exercício da razão e da virtude. Então, Aristóteles, sendo ele bem realista, ele sabe que a felicidade é frágil. Se você for torturado ou perder toda a sua família como o rei Príamo de Troia, é difícil ser plenamente feliz. Mas ele nos apresenta a grandeza da alma, o homem magnânimo, que suporta a tragédia não porque é insensível, mas porque seu caráter é nobre. Ele tira o melhor proveito das piores circunstâncias. Agora, olhem ao redor. Olhem para o século XXI, sob a ótica desses gigantes. A nossa modernidade parece uma anomalia histórica. Nós construímos uma civilização dedicada a esconder a morte. Nós maximizamos aquela ocupação fútil que Sêneca tanto odiava. Somos engrenagens de produção, somos engrenagens de consumo que perderam o senso de grandeza. A nossa ansiedade não é apenas química, pessoal. A nossa ansiedade também é ontológica. É o grito da alma imortal presa num ciclo de bobagens que são, sim, mortais. E qual que é o remédio para tudo isso? A filosofia antiga não era mera teoria. A filosofia antiga era uma verdadeira terapia. É ainda, na verdade. Ler esses autores hoje é tomar um antídoto poderoso. Sêneca nos ensina a fechar a porta para esse ruído externo e a dialogar com os mestres do passado. Nós temos que desmontar esse nosso fetiche por compras e vaidade. Devemos nos orientar a ver as coisas como elas são de fato. Aquele vinho caro é só uva fermentada. Aquele manto de luxo é só lã de ovelha tingida com sangue de marisco. E a fama é só barulho. Então, retornar ao memento mori é um ato de rebeldia. É recusar essa vida de gado, essa vida baseada apenas em prazer sensorial imediato. É afirmar que a vida tem um propósito, um drama, um final. E que a qualidade de seu caráter importa infinitamente mais do que a quantidade de seus bens, do que o valor nas suas contas bancárias. E a filosofia antiga preparou esse terreno para nós. Ela nos ensinou a coragem, a aceitação e a esperança. Mas a tradição cristã pega essas verdades e as transfigura. A resposta final ao memento mori não é apenas a resignação estoica ou o intelecto platônico. É justamente o amor sacrificial. E existe uma liturgia antiga que nos diz: lembra-te, homem, que és pó, e ao pó hás de voltar. E isso ecoa a física de Marco Aurélio, mas com uma diferença crucial. Nós somos pó, sim, mas somos um pó amado por Deus. A nossa fragilidade não é um defeito de fabricação, é o que nos permite confiar e depender de algo maior. Daqui 1000 anos,
Ninguém lembrará das nossas riquezas. Nosso peso na história será mínimo. Por isso, devemos aproveitar esse pouco tempo não apenas para nos tornarmos virtuosos, mas para exercer a bondade e o amor, que são os maiores presentes que recebemos. E aqui chegamos ao exemplo supremo. A resposta definitiva à questão da morte não é uma teoria, é uma pessoa. É Jesus Cristo. E olhem a diferença. Sócrates, o grande filósofo, discutia serenamente com seus amigos enquanto a morte chegava. Mas, e Cristo? Cristo experimentou a angústia humana em sua profundidade máxima. Ele não fez discursos calmos. Ele suou sangue. Ele sentiu todo o peso esmagador da mortalidade e do pecado humano. Mas a resposta dele não foi a fuga, foi a entrega total. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus cumpriu o dever até o final. Na cruz, o memento mori atinge seu ápice e sua superação. A morte ali foi enfrentada na sua forma mais cruel e mais injusta. E ela foi derrotada não por uma fuga da alma, mas pela ressurreição. A cruz transformou o instrumento de morte no símbolo máximo da vida. Para quem crê, preparar-se para a morte é imitar esse esvaziamento de si mesmo para servir ao outro. A virtude deixa de ser um projeto de herói solitário e vira uma resposta de gratidão e amor. Por isso que a morte deixa de ser o fim. Ela se torna o dia do nascimento para a verdadeira vida. O escravo na carruagem romana tinha razão. Sic transit gloria mundi, que traduzindo significa assim passa a glória do mundo. Os generais que desfilavam como deuses viraram todos pó arqueológico. Seus palácios de mármore foram queimados para fazer cal. E o que restou? Apenas a estrutura moral da realidade e o destino da alma humana. Memento mori. Lembre-se que você vai morrer. E isso não é um convite à tristeza. Muito pelo contrário. É o princípio vital da grandeza. É o lembrete de que somos protagonistas de um drama cósmico com prazo definido. Somos frágeis e podemos partir a qualquer instante. Mas é justamente essa precariedade que dá peso, que dá beleza a cada escolha que você faz hoje. Portanto, não viva como autômato. Não viva anestesiado para o fim. Viva desperto. Viva acordado para a realidade, para a vida. Use seu breve tempo para amar profundamente e cumprir o seu dever até o fim, semelhantemente daquele que venceu a morte na cruz. E quando o seu momento chegar, que você possa olhar para trás sem arrependimentos, sabendo que viveu, de fato, uma vida longa. E mais do que isso, uma vida digna. Uma vida verdadeiramente nobre. Isso é o memento mori. E esse foi o nosso 27º capítulo, pessoal. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse episódio meio atípico, né? Mas eu queria falar sobre esse assunto com vocês, porque o memento mori, ele é uma frase que eu repito para mim todos os dias. Inclusive aqui no meu escritório tem um quadro do Marco Aurélio escrito memento mori. Foi o primeiro quadro que eu coloquei no meu escritório. Então essa filosofia que eu carrego comigo, eu quero compartilhar com vocês e eu fico muito feliz que você escutou o podcast até aqui. E se você escutou, por favor, considere curtir o vídeo, comentar, se inscrever no canal, tá bom? Se você escutou pelo Spotify, por favor, curta, comente também, compartilhe com os amigos para dar aquela força pro Epstalk, tá bom? Eu agradeço muito pela atenção de vocês e fiquem aí atentos que logo logo sairá mais um capítulo, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos, um abraço e até a próxima.